Salve, galera! Você já ouviu falar da bexiga hiperativa? Hoje eu vou falar dela. Se trata de uma hiperatividade vesical associada à incontinência de urgência. Nessa situação, ocorre uma perda involuntária de urina associada a uma urgência para urinar. Ocorre uma frequência maior do desejo de urinar, tanto de dia como de noite. O que acontece com a bexiga hiperativa é um distúrbio neuromuscular do detrusor que se contrai de modo voluntário conforme vai ocorrendo o enchimento vesical. Aí a razão da urge-incontinência, que é uma sensação de urgência miccional. Normalmente, a bexiga hiperativa ocorre em mulheres na faixa etária acima dos 75 anos, numa porcentagem aproximada de 38% e em média 27% das mulheres acima de 65 anos. A mulher não tem percepção quando a perda urinária ocorrerá, impactando demais a qualidade de vida das pacientes. A causa é a bexiga hiperativa, a chamada de não neurogênica, onde o detrusor fica hiperativo, mas não há comprometimento neuronal. Isso pode ocorrer por obstrução da parede da bexiga, com o aumento de um depósito que ocorre de colágeno. A inervação local diminui, as lesões que podem acontecer diminuem o fluxo sanguíneo na região que sofreu a hipertrofia. É perdido então o sincronismo das fibras do detrusor, deixando-o hiperativo. Outra causa é a hipersensibilidade aferente, que provoca a contração por causa de alguns medicamentos que ativam as fibras musculares, provocando a contração. Essas substâncias deixam o detrusor hiperativo. Outro fator é a alteração que acontece na própria inervação, pois a hiperatividade do detrusor é a desnervação da parede vesical juntamente com as ligações não normais das células da bexiga. Pode ocorrer alterações no músculo mesmo, que pode sofrer aumento de colágeno. Há ainda defeitos anatômicos na vagina e na própria sustentação feita pelos tecidos. Na base da bexiga há terminações que não estão bem fixas e, se estimuladas, contraem o detrusor. Há a bexiga hiperativa neurogênica, que ocorre associada a pacientes com esclerose múltipla, por exemplo, Parkinson, acidente vascular encefálico. O que ocorre nesse caso é que essas doenças comprometem núcleos da base de córtex. E são esses dois que fazem a ativação do sistema nervoso simpático, que mantém o detrusor e a fase de relaxamento. Quando há o enchimento vesical, ocorrem então contrações voluntárias do detrusor e escape de urina. Há a bexiga neurogênica reflexa, que ocorre em caso de traumas na medula. Quando a bexiga enche um pouco, os receptores se ativam, enviando informações para o nervo pélvico, que leva para um centro de micção, respondendo com a contração do detrusor. Os músculos do assoalho pélvico relaxam, assim como o esfíncter da uretra, causando perda de urina. Nesse caso, a bexiga enche pouco e só armazena o volume necessário para que os receptores sejam ativados. Ocorre uma falta de coordenação dos músculos pélvicos e do detrusor, chamado de dissinergia, fazendo com que a urina fique retida, trazendo consequências como infecção de urina. A bexiga distende por ficar com o líquido acumulado, e o acúmulo de urina faz também com que a bexiga assuma uma capacidade máxima, retornando pelo uréter, e pode chegar nos rins. Esse refluxo que se acumula nos rins faz com que o tecido se dilate e sofra pressão, pois há uma presença normal de urina nesse local, podendo então provocar insuficiência renal. Há a bexiga neurogênica flácida. O que ocorre aqui é que a bexiga vai enchendo e não há contração do detrusor para que seja feito o esvaziamento. Então a urina acumula na bexiga, podendo causar incontinência urinária, refluxo e transbordamento. É um caso sério, pois a paciente tem que retirar com sonda a urina acumulada. Pacientes diabéticas são acometidas com a bexiga paralítico-sensitiva, que acaba sendo adentro da bexiga neurogênica flácida. A lesão faz com que a paciente não perceba que a bexiga está cheia. E outro subtipo da bexiga neurogênica flácida é a bexiga neurogênica paralítico-motora, que ocorre a lesão dos nervos de controle da bexiga, e nesse caso a paciente sente que a bexiga está cheia, mas há dificuldade para urinar. O nervo que leva a informação, que é o parasimpático, para que o detrusor contraia, não leva a informação para a bexiga. A queixa é que a urina demora para sair ou não tem sucesso ao urinar, mesmo com a bexiga cheia. Esse quadro afeta normalmente pacientes com poliomielite.
Há a incontinência urinária por transbordamento, que acomete quando a bexiga está flácida, ela se distende aos poucos até que a parede vesical estire. A pressão intravesical supera do fechamento da uretra, então a urina transborda. A confusão desse tipo de incontinência é com a bexiga hiperativa, podendo piorar o quadro se não identificado corretamente. Se uma paciente está com a bexiga flácida, tendo perda de urina por transbordamento e teve diagnóstico de bexiga hiperativa, o tratamento será para inibir as contrações que o detrusor faz de modo involuntário. A bexiga que já estava flácida vai ficar mais flácida se as contrações forem inibidas. Você sabia que havia tantos tipos de modificações que poderiam ocorrer na bexiga? Finalize esse vídeo com dados sobre a incontinência urinária mista. Nessa incontinência, a associação da perda urinária por urgência como dos casos de bexiga hiperativa que eu mencionei anteriormente. E quando a pessoa faz algum tipo de esforço causando pressão intraabdominal, esse tipo de incontinência aparece em cerca de 1/3 das mulheres que sofrem de incontinência urinária. E a queixa é sintomas de perda de urina quando fazem força carregando peso ou espirrar e tossir, juntamente com os sintomas da incontinência de urgência que eu mencionei aqui também. Dentre as causas que eu citei, há outras causas associadas a problemas congênitos, onde o uréter está fixado em um local diferente do ideal. Obrigada por estar comigo em mais um vídeo, um forte abraço e quanta coisa, não? Até o próximo!